Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV. Muita coisa para nós comentarmos, não é? Do final de semana, desde a sexta-noite até esse período todo de sábado, domingo, hoje de manhã, e as coisas não param de acontecer. Então hoje a gente vai fazer um resumão para vocês de tudo isso que andou rolando no mundo artístico, tá bom? Mas vou começar a nossa primeira página hoje falando sobre uma notícia que surpreendeu muita gente e não surpreendeu nem tanto outras pessoas aí, que realmente dividiu opiniões, que foi a separação, apenas após 6 meses de casamento, de Andressa Urach e o Thiago Costa, né? Porque foi um casamento, assim, que todo mundo achou legal, porque se reestruturava uma família que tinha sido dissolvida há anos atrás, e de repente era mãe, pai e filho novamente juntos. Eles estavam, né, reconstruindo a família nos moldes tradicionais para o filho, para o Arthur, que participou do casamento, inclusive, e de repente isso, olha, virou fumaça, pareceu um conto de fadas que de repente o castelo de areia desmontou, e isso fez com que as pessoas parassem para pensar, não é? O que aconteceu? A atitude foi precipitada? Quem aí quis se separar? O que não deu certo? As pessoas que acompanharam ficaram passadas, falando, puxa vida, depois de tudo que ela passou, depois da conversão, depois dela trazer o filho para junto dela, ela consegue trazer o pai do filho para junto dela, e não foi uma coisa fácil, vocês se lembram, porque naquela época ele tinha uma outra mulher, ele vivia com uma outra pessoa, e a atual mulher dele naquela época, se é que a gente pode dizer assim, ela inclusive deu uma entrevista aqui no nosso programa, e falando que a Andressa é que estava tirando o Thiago da casa, estava tirando de casa, estava comprando o Thiago, inclusive oferecendo carro, dinheiro, uma vida boa, meio que ela deixou claro as coisas nesses termos, não é? Embora eu particularmente ache que quem se vende, se foi isso que aconteceu, vale tanto quanto quem compra, né? Então não acho que ela tenha sido a pessoa que foi lá e desestruturou o casal. Não, se ele foi, né? Se ele quis, e ele quis se casar novamente com a Andressa, ninguém obrigou. Isso foi uma decisão dele, largar, deixar com quem ele estava, né? E não deixou de um jeito que tenha sido correto, porque ele juntou as malas aí para São Paulo. Depois é que ela ficou sabendo que ele não voltaria, mas ele fez a escolha dele. Ele se posicionou, ele não voltou para ela e ele casou com a Andressa. Então, depois de todos esses percalços, o casal ainda chega à conclusão de que quer ficar junto, quer uma cerimônia religiosa, que parece que eles não tinham tido, quer a presença do filho, que isso é uma coisa feita de uma maneira sólida, que vai durar, na verdade, não é? Pelo menos vai ser um relacionamento estável por muitos anos. E não foi isso que aconteceu. Durou meses e cada um sabe de si. A Andressa, quando foi no sábado, se eu não me engano, ela postou, ela mesma fez questão de anunciar a separação. Foi logo cedo, ela postou, olha aí, ó. Bom dia a todos, eu venho através dessa mensagem comunicar que eu e Thiago Costa, né, estamos nos separando, infelizmente, mas na vida temos escolhas e somos responsáveis por cada ato. Desejo a ele que seja muito feliz e que Deus o abençoe em cada passo em sua vida. Essa foi a postagem, aí começou todo mundo comentar, muita gente, né, se solidarizando com ela, muita gente lamentando o fim do casamento e muita gente detonando. Aí volta para aquela coisa, ela não mudou nada, é tudo conversa fiada, é tudo gênero, aquelas coisas que vocês estão cansados de saber, porque ela vai trazer sempre com ela a marca do passado, né? Isso ela sabe que ela vai ter que enfrentar o resto da vida. Olha aí, pena, né? Um casal tão bonito, a gente achou tão bonita essa história ter se encaminhado dessa maneira, mostramos aqui para vocês a cerimônia, enfim, não deu. Ela logo depois, e como a
repercussão foi muito grande, nem sempre favorável, ela apagou essa mensagem que ela postou no sábado pela manhã, comunicando o final do casamento. Desapareceu com isso, mas não adiantou. Os comentários não pararam em relação à separação, e boa parte detonando, né? Um ou 2 dias antes, se eu não me engano, o Tiago, ele tinha colocado uma mensagem dizendo que nada iria separá-los, nada. E depois, olha, cada encontro que você tem com Deus, ele tira algo seu e coloca algo dele. Aí já veio uma mensagem enigmática, porque outro motivo de surpresa de todo mundo foi isso também. Antevéspera da separação, tinha mensagem dele dizendo: nada vai nos separar, nada vai nos separar. E aí, de repente, acontece a separação, ele deixa essa mensagem enigmática e agora não se sabe o que ele vai fazer da vida, né? E não se sabe se ele vai querer voltar para ex, se a ex vai aceitá-lo de volta. E não aceitava, não, ele foi porque ele quis, né? Ah, mas ela comprou, então ele se vendeu. Ou seja o que for, ela não faz mais parte dessa história. Eu não acho que ele seja um homem confiável nesse sentido, naquele relacionamento, que ele já fez o que fez, mas cada um sabe de si e perdão existe. E aí hoje, né, vem um outro depoimento bomba da Andressa Urach pedindo para a ex dele aceitá-lo de volta, perdoar e aceitar. Olha aí, tá no UOL, Andressa Urach confirma a fim de casamento com o Tiago e diz que ele ama a ex. E aí ela se coloca meio como a pessoa que acabou interrompendo a união que ele estava vivendo, né? E olha só o que ela diz. Juliana, que é a ex do Tiago: perdoe o Tiago, ele ama você. Me perdoe por acreditar que eu seria feliz com ele, por agir na emoção. Tiago ama Arthur, ou seja, o filho, claro. Eu e ele não temos a mesma fé. Eu fui imatura, não esperei o tempo de Deus e estou colhendo o que plantei. Tudo que inicia errado, termina errado. Eu caí pela emoção. Peço, né, seria com C cedilha, ela escreveu assim: peço perdão público e ao Senhor Jesus e não tenho vergonha da verdade. Quero voltar a salvar almas, se for da vontade de Deus, e cumprir o restante da minha vida para o que fui chamada, salvar almas para o Senhor Jesus, né? Deixa eu ver aqui, tem mais uma parte. Tá aí, ó. Estou cansada de fazer a minha vontade. Até hoje, tudo que fiz na minha vontade deu errado. Eu quero, a partir de hoje, ser obediente a Deus e ter uma nova chance de me levantar e seguir em frente e fazer sempre a vontade do Senhor Jesus. Vamos ver o outro trecho da carta agora. Nunca mais a minha. Fazer sempre a vontade de Jesus e nunca mais a minha. Perdão a todos que magoei. Essa história acaba aqui. Não vou nunca mais me expor na vida sentimental até que tenha maturidade para isso. Perdão a minha igreja por sujar seu nome, né? Perdão a minha igreja por sujar seu nome. Perdão a meu filho por acreditar que daria certo. Perdão a todos os familiares, amigos e ao meu Deus que envergonhei e continuo envergonhando pelas minhas falhas, disse a Andressa Urach. E ela postou também uma mensagem que diz o seguinte: Deus não te julgará pelo seu passado, se você aceitar o presente e o futuro que Ele tem em Cristo para você, diz a mensagem da Andressa Urach. Olha, gente, ela é adulta, o Tiago é adulto, a Juliana, a ex, agora, se vai querer ele de volta, se não vai, é adulta, ela pode tomar a decisão que ela quiser, ela pode perdoar, não perdoar, achar que, né, depois do que ele fez não tem volta e ela vai seguir a vida dela, a vida anda. A gente não sabe, mas eles são 3 adultos. Eu acho que o perdão válido que ela pediu aqui é para o filho, é para o Arthur, porque para uma criança isso é muito sério, né? A criança às vezes não tem tantos recursos, ou não tem mesmo, quanto um adulto para lidar com uma situação como essa, porque ele vivenciou tudo isso, né? Ele passou por várias fases, ele passou pela fase de pequeno, pela separação dos pais, depois a mãe enveredou por outros caminhos, ele ficou
com o pai, depois ele foi criado pela avó, ela veio para cá, ela não teve quase chance de criá-lo, porque ela veio batalhar a vida aí, seja da maneira que for, foi do jeito dela, foi também uma escolha dela, que ela acabou pagando caro por isso. E depois, como num passe de mágica, e de novo, como num conto de fadas, né, ele vê, de repente, primeiro, ele vem morar com a mãe, ele tem uma mãe, porque aí a Andressa já é bem diferente, já passou pela conversão, pelo sofrimento, já viu a morte de perto, praticamente renasceu, e ela quer resgatar o papel de mãe, e pelo jeito ela resgatou muito bem. Então, aí ele tem a mãe de volta, e de repente ele tem o pai de volta, e de repente ele tem o pai e a mãe de volta, formando uma família. Ele acreditou nisso piamente, né? Para ele, o mundo dele estava restaurado, estava reconstruído, daí para frente seria só harmonia. Vocês imaginam isso na cabeça de um garoto, se eu não me engano, de 10 para 11 anos, ou ele já tem 11 anos agora. E em 6 meses, tudo isso, né, vai para o chão de novo, tudo isso desmorona. Quer dizer, ele passa por realidades, por fases de realidade que não dão para ele a menor segurança. Então, eu acho que agora a preocupação da Andressa, antes de salvar almas, essa coisa toda, é cuidar do filho, do coraçãozinho dele, do lado emocional dele, porque não deve estar fácil, não. Então, Andressa, primeiramente, o papel de mãe, primeiramente, tentar consertar algum estrago que possa ter havido aí no emocional, no psicológico do Arthur, vai ficar muito presente na vida dele, que ele possa ainda ter o contato com o pai, e é dele, primeiramente, que você tem que cuidar, né? Porque ele era o menos favorecido nessa história, em termos de ter recursos para lidar com uma situação tão assim, que foi do 80 para o 8, que foi lá do paraíso para o inferno, que as coisas pareciam que se restauraram, se reconstruíram e de repente desabaram na vidinha dele. Então acho que o perdão válido aí, o perdão de verdade, que você tem que pedir e tem que corrigir a falha, é com o seu filho. Os outros se viram, né? Ninguém agiu direito nessa história. Como você disse, começou errado, parecia um pouco errado, mas depois parecia que cada um encontrou o caminho, tomou sua decisão e quis reconstruir a relação. Iria dar errado mesmo, mas ele não sabia disso. Ele acreditou mais do que nenhum de vocês num conto de fada, num sonho de ter uma família, de ter pai e mãe juntos morando ao lado. As crianças lidam com separação, milhões de casais se separam, as crianças vão adiante, só que ele teve um caminho muito conturbado de separação, volta a separação de novo. Então acho que ele merece um cuidado especial, uma atenção especial. Se não deu ainda para ser aquela mãe que desse para ele uma segurança, não é, emocional, eu acho que a chance é agora. Aí sim, aos meus olhos, você se redimiria de muita coisa, porque é como eu te disse, os outros são adultos, eles vão cuidar da vida deles, você, né, vai sentir o peso da barra dos erros que você disse que cometeu nessa história, da sua imaturidade, mas o seu filho não tem que pagar por isso. É dele que você tem que cuidar em primeiro lugar, e é isso que eu acredito que Deus espera de você. Antes de salvar a alma dos outros, salve o seu filho, cuida do coração dele, porque ele deve estar precisando muito nesse momento, tá certo? Vladimir Alves aqui com a gente, tudo bom, querido? Tudo bem, Sônia Abrão, muito boa tarde. Segundona, Thiago Rocha, tá sabendo? Então tá tudo bem. Enquanto você estava falando sobre esse término de relacionamento, o Thiago, o esposo da Andressa Urach, decidiu se manifestar. Ah, que bom, o que ele dizendo tá falando? Liberdade em inglês, tá aqui, ó. Freedom. Freedom. Ele acabou de se manifestar, Sônia Abrão. E aí, o que a gente não consegue explicar, tá tudo explicadinho justamente aqui Ele embaixo. escreveu um texto, tá. Vamos lá? Quer ler, Thiago? Vamos lá. Não gosto nem nunca gostei de exposição, mas infelizmente minha vida, que antes era normal, tornou-se pública. E assim publicamente devo me pronunciar antes que criem falsas verdades para justificar seus erros. Pois bem, eu e Andressa Urach havíamos casado após 7 anos separados. Somos pessoas muito diferentes entre si, mas com algo em comum, que é o nosso filho, fato que todos já sabem. Porém, essa semana foi bem complicada, por ter sido o estopim da nossa união. Nossa relação foi marcada de muitas discórdias, onde tentávamos diariamente manter-se unidos em um propósito único, que era se amar. Amamos o nosso filho
e viver uma vida digna com Deus. Porém, personalidades distintas nos impediram que tivéssemos continuidade nessa união, que é o real motivo desse divórcio tão prematuro. Ocorrerá hostilização, sim. Ocorrerá, pois há aqueles que sempre tendem a culpar os outros pelas suas próprias falhas. Então, quando um casal, e aí eu vou subir um pouquinho, não dá certo por problemas entre si, alguém sempre busca culpar algo ou alguém para justificar. Isso é típico do ser humano. Mas, enfim, essa é a minha nota para esclarecer os boatos e pôr um ponto final nessa história que foi difícil, porém tentamos. Andressa Urach Oficial, aprendi a perdoar, então eu farei contigo. Fica em paz. Isso é um pronunciamento, porque eu achei que ele tivesse colocado só a palavra freedom e não feito nenhum texto quando ela fez. Ela pelo menos colocou o lado dela dessa história. E ele vem agora e coloca o lado dele dizendo que, assim, incompatibilidade de gênios, de personalidades, poderíamos dizer assim, né? Quando não é para dar certo, quando não fala a mesma língua, não adianta ficar forçando e colocar, não, porque isso... Às vezes só o amor não basta, já ouviu falar isso? Não é? Só o amor às vezes é fundamental, e às vezes, mas só ele, sem um contexto favorável, não segura, pode não segurar uma relação. E depois também tem um texto que foi publicado e foi apagado da Andressa Urach, falando que era para justamente a ex-esposa do Thiago. Esse não foi apagado, esse é o de hoje. O que foi apagado é o que ela anuncia a separação. Isso. É. E aí você fala assim, poxa vida, por que as pessoas... Eles confiram. Eu acho assim, relacionamento tem que ser cumplicidade. Não tá rolando, não tem problema. E não é por isso que ela vai deixar de acreditar menos em Deus ou que ele vai deixar de acreditar menos em Deus por conta disso. Agora, Deus não quer que as pessoas sejam infelizes. Isso na minha concepção. Não, porque melhor já se separar agora do que, né, criar uma falsa expectativa, não é? Exatamente. E é como eu falei, eles que se danem agora. Cada um já foi pro seu lado, negócio é cuidar da criança, negócio é cuidar do filho. Ele não termina a responsabilidade, né? Não ficar aí, agora vou cuidar dos outros, vou salvar as almas do Senhor, isso, aquilo, claro, né? É uma missão, acho isso lindo. Mas olha primeiro para quem tem dentro de casa, né? E que não pediu para passar por nada disso que está passando agora. É dele que tem que cuidar. A salvação começa em casa. Um exatamente. pede perdão de um lado, a Andressa pede perdão do outro. E eu lembro que no começo a Juliana falou. Ela deu uma entrevista falando sobre que ele foi comprado pela Andressa, enfim, eram os argumentos dela. E na época, a Andressa falou assim, olha, se fosse a Andressa Urach de antigamente, eu quebraria todos os dentes da boca dela. Então, ainda bem que ela é uma nova Andressa Urach e vai saber lidar com essa situação e vai ser feliz aí ela com o filho dela, com certeza. Com certeza, tomara, né? E para cada um aí, que eles sejam felizes no amor com quem eles escolherem agora, que tenha mais afinidade, que eles deem mais sorte em relação a isso. Vamos